Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Se bem que hoje não é sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre Mission Hill, um dos meus desenhos animados preferidos e, para mim, uma das melhores sitcoms animadas de todos os tempos, que foi criada em 1997 por Bill Oakley e Josh Weinstein, que, apesar do sobrenome, não tem nada a ver com aquela figura execrável de Hollywood. Bill Oakley e Josh Weinstein são dois ex-produtores e roteiristas dos Simpsons que, em 1997, partiram para criar a própria série deles, que é Mission Hill. A princípio, eles iriam chamar de The Downtowners, só que trocaram o título para Mission Hill porque a MTV começou a exibir um desenho chamado Downtown, que, na minha opinião, é até bem ruinzinho. E na história, Mission Hill é o nome de um bairro onde vivem ali os personagens principais e os personagens recorrentes, os personagens coadjuvantes. A série foi criada em 1997 e foi produzida entre 1999 e 2000 e ela fracassou retumbantemente, né? Eu disse que para mim é uma das melhores sitcoms animadas de todos os tempos, mas foi um grande fracasso porque ela foi interrompida durante a primeira temporada. Ela não chegou a nem concluir a sua primeira temporada, tinham 18 episódios planejados, só 13 chegaram a ser produzidos entre 1999 e 2000. Eu acho que os 5 episódios restantes chegaram a produzir alguns pedaços, mas não concluíram. Ela foi exibida originalmente no canal Warner, entre 1999 e 2000, e depois seguiu lá nas reprises, e aqui foi exibida em meados de 2000 pelo SBT e pelo Adult Swim. Eu acho que lá fora chegou a passar no Adult Swim. E a série trata de alguns personagens que vivem nesse bairro, Mission Hill, que seria, fazendo uma relação com o Brasil, seria mais ou menos ali como a Faria Lima, em São Paulo. Hoje em dia o pessoal zoa muito a Faria Lima, dizendo que é o bairro cool, o bairro in, o bairro alternativo, o bairro de gente antenada. Falam até nos Faria Limers, os moradores da Faria Lima. Ou isso seria a Vila Madalena? Os dois, talvez, enfim, não vem o caso. Isso é Mission Hill, é um bairro bem diverso, um bairro que tem moradores bem diversificados, além dos moradores que têm, como é que se diz, o perfil mais abrangente dos americanos, né? Aqueles pessoas brancas, heterossexuais, classe média, ou seja, o perfil médio do americano. Tem latinos, tem asiáticos, e além de toda essa representatividade étnica, tem também uma representatividade de vários padrões de comportamento, né? De novo, tem o público mais abrangente americano, os heterossexuais, pessoas comuns, classe média, sem nenhum nicho, sem nenhuma clique específica, mas aí você também tem algumas cliques, porque você tem pessoas que são visivelmente punks, você tem pessoas que são visivelmente clubbers, né? Pessoas que gostam ali de raves, que era um perfil muito comum ali do fim dos anos 90, e isso é bem caracterizado visualmente. E você ainda tem algumas pessoas com comportamento diverso. Por exemplo, você tem homossexuais, dois personagens principais, dois personagens não principais, dois personagens secundários, personagens que são ali recorrentes. É um casal de homossexuais idosos já. Então você tem toda essa diversidade e isso em momento algum é problematizado, é pego como gancho para você fazer um episódio, para você fazer alguns questionamentos morais ou para dar alguma lição de moral. Nunca é colocado como um espelho da sociedade, nem que seja para você trazer uma reflexão para o espectador. Não, isso é colocado ali apenas como a composição daquele bairro. Os episódios, embora tenham temáticas sérias e adultas, eles nunca vão para esse caminho da reflexão. Tudo que é retratado na série está ali apenas como composição. E
como eu já falei, a temática dos episódios, apesar dela ser de comédia, é uma série de humor, é uma sitcom, a temática dos episódios ela é bem leve. Apesar dela ser bem séria, ela é bem leve também. Então os problemas nunca são colocados de forma muito dramática. Mas são temas bem mais sérios que, por exemplo, os Simpsons. É porque os Simpsons têm 30 temporadas, então eles já abordaram todo tipo de temática, mas os Simpsons muitas vezes têm temáticas mais bobinhas, até porque nos Simpsons você tem personagens crianças. Não é o caso de Mission Hill. Mission Hill não chega a ser tão adulto quanto South Park, até porque South Park é um escracho. South Park pega personagens ali infantis, mas trata vários temas adultos, além de ter muito palavrão, muita escatologia, até para causar algo inusitado, para causar ali um certo impacto, principalmente nos anos 90, quando foi criado. Mission Hill não vai por esse caminho, vindo de dois escritores dos Simpsons. Ela é uma série que segue muito mais o caminho da sutileza, mas ela trata de temas adultos, como desemprego, como alguns dilemas da puberdade, porque tem um personagem que está entrando na idade adulta, ele é um personagem adolescente que está entrando na idade adulta, a questão de você seguir o emprego dos seus sonhos que paga mal, ou então você tentar um emprego que paga bem porque você precisa ganhar dinheiro, isso é colocado. O perfil de jovens yuppies, inclusive esse termo é mencionado em algum lugar, em algum episódio, de yuppies que estão sendo atraídos ali para aquele bairro, então se discute esse perfil dos yuppies, o que eles querem da vida. Em outro momento tem uma discussão sobre política, inclusive é engraçado, porque a série acabou sendo um pouco premonitória na questão do envolvimento de celebridades com política, que nos anos 90 já acontecia nos anos 70, já acontecia nos anos 80, já acontecia nos anos 90, mas tem um episódio em que isso acontece muito, muito parecido com o que aconteceu durante a crise de 2008 e como vem acontecendo agora, nas crises recentes que a gente está tendo. Inclusive, durante a crise política, um personagem diz para o outro, pô, faz silêncio que agora o Steven Spielberg vai falar. E aí o protagonista faz, pô, mas como assim Steven Spielberg? Ele nem é político. E o cara diz, você tem noção de que foram os políticos que colocaram a gente nessa crise? E para mim isso está num ponto de vista muito mais de sátira, de você estar colocando um cineasta na posição de um diplomata. Mas, enfim, prosseguindo. Então é uma série que tem temas muito mais adultos, embora seja colocado de uma forma leve, de uma forma bem humorada e sem grandes consequências. Os personagens principais de Mission Hill são Andy French, que é um cara ali nos 20 e tantos anos de idade. Tem um irmão dele mais novo, Kevin French, que é o personagem mais novo entre os principais, que é um cara de 17 anos de idade, ou seja, é o cara que eu disse que traz os dilemas da puberdade para a discussão. Tem o Jim Kubak, que também está nos 20 e poucos, que é um ex-colega de faculdade de Andy, que agora eles dividem um apartamento. E tem a Posey, que também está nos 20 e poucos, amiga de Andy e de Jim. E tem um cachorro chamado Stogie, que em português, na dublagem brasileira, em alguns momentos ele é chamado de Stogie mesmo, em outros momentos ele é chamado de Safadão, enfim, acho que não conseguiram decidir qual seria o nome definitivo do cachorro. Eu nem lembro se eu mencionei que o desenho passou no SBT e no Adult Swim, mencionei, né? Enfim, vamos em frente. E além deles, tem Gus e Wally, que é um casal de homossexuais idosos, com um perfil bem diferente. O Wally é um cara magrinho, ele lembra o Woody Allen, ali de óculos, se bem que ele tem um bigodinho, o Woody Allen não tem bigode. E, inclusive, ele é um cinéfilo, ele é projetista de um cinema de bairro local, que passa filmes antigos e filmes da chamada Art House, né? Se bem que passa alguns filmes... tem um momento que eles passam um filme que é inspirado em Plan 9 for Outer Space, por exemplo, inspirado ali nas produções de Ed Wood. Já Gus, o namorado dele, o marido dele, eu não sei se eles são casados, não lembro, é um cara fortão que tinha sido da Marinha, serviu à Marinha, ele tem âncoras tatuadas nos braços, como o Popeye, ele é bruto, ele é grosseiro, ele resolve tudo na porrada, então tem um perfil bem diferente. Aí você tem um casal de um latino, o Carlos Hernandes, com uma judia, a Natalie Leibovitz, que eu acho que é Natalie Leibovitz Hernandes, que eles se casam e ela pega
o sobrenome dele, e tem mais alguns outros personagens ali envolvidos. Tem a Gwen, que é a colega de trabalho do Andy, com quem de vez em quando ali eles ficam, de vez em quando eles têm uma relação amorosa, mas não é nada muito sério. Tem os colegas de escola do Kevin French. Tem o Ron, que é o chefe do Andy. Eles trabalham, Andy e Gwen trabalham numa loja de vender colchões d'água, e o Ron é o chefe, aparentemente viciado em cocaína. Aliás, drogas é outra coisa que ela é levemente mencionada na série, de novo, sem nenhum ponto de vista de apologia, mas também sem nenhum ponto de vista de condenação. Ela é colocado como algo cotidiano, algo rotineiro da vida de algumas pessoas, embora alguns personagens demonstrem um certo tipo de repulsa a esse comportamento, mas isso é algo que está ali en passant, é algo que está ali rapidinho, que não chega a entrar em discussão. E os personagens principais, o Andy, o Kevin, o Jim e a Pose, além do cachorro Stogie, eles moram num prédio em Mission Hill, num apartamento em Mission Hill. Eles moram na cobertura desse prédio, que é um loft. E abaixo deles mora o Gus e o Wally, o casal de homossexuais, e mora a Natalie e o Carlos, o casal formado que é um artista latino. O Carlos Hernandes é um artista, e em alguns momentos ele é um latino bem estereotipado, porque, por exemplo, se eu não me engano, ele é católico. Em outro momento mostra que ele gosta de artistas latinos, artistas mexicanos, como Diego Rivera. Já a Natalie Leibovitz, ela não é uma judia muito estereotipada, embora em algum momento ela mencione que ela é uma mama judia. Eles também moram no prédio. Ron e Gwen não moram, são dois personagens fora ali daquele núcleo do prédio, que é o ponto principal. Tem um episódio em que um dos personagens participa do reality show Na Real, da MTV, que inclusive passava aqui na MTV Brasil também, e não é uma sátira ao reality show. Quer dizer, é satírico porque é mostrado de uma forma de comédia, mas é o próprio reality show Na Real, eles dizem Na Real, falam da MTV, não é um reality show fictício parodiando Na Real, mas é uma comédia completa, é uma grande crítica aos reality shows, uma grande crítica a como os personagens se comportam em reality show. E, de novo, isso acontece numa forma mais adulta de que aconteceria nos Simpsons, por exemplo. Então são 3 episódios, é bem bacana. Além dessas temáticas mais adultas, de ser uma sitcom mais adulta, uma sitcom animada mais adulta, ela é muito reconhecida pelo estilo visual, porque ela é bem colorida, ela tem um colorido bem forte, ela tem um colorido, uma paleta de cores que definem como sendo neon e brilhante, porque as cores realmente são bem fortes, bem chamativas. Inclusive, em algum momento você tem personagens com olhos amarelos em vez de olhos brancos, porque tudo é bem brilhante. Eles usam muito o cor-de-rosa muito forte, o rosa shocking, usa muito o verde-limão, usa muito um tom de verde e um tom de azul muito forte. Ali que lembram, por exemplo, o ciano, usam muito o rosa fúcsia. E também pela trilha sonora. A música de abertura, por exemplo, é Italian Leather Sofa, do Cake, só com uma versão instrumental. E aí tem episódio que toca Pavement, tem episódio que toca a Silkworm, tem episódio que toca Halo Benders, tem episódio que toca Moby, tem um episódio que eles cantam uma música de R.E.M., e aí acaba virando a própria música do R.E.M. já no finalzinho, mas enfim, ela é mais com as pessoas cantando. Toca New Order, toca Culture Club, Iron Butterfly, toca várias bandas alternativas, toca Flaming Lips, mas enfim, também não vou ficar prolongando aqui demais, apenas para falar que ela é uma série que tem uma trilha sonora que está muito mais relacionada com a vida dos jovens do que uma série com uma trilha sonora totalmente fictícia, como os Simpsons, por exemplo. E a trilha sonora, sim, tem trilha original também, tem score original, que é muito legal também, mas boa parte da trilha é composta de músicas do nosso dia a dia, como se fosse um filme que pega ali músicas do cotidiano para a sua trilha sonora. O trabalho de dublagem, tanto da versão original quanto da versão brasileira, é muito bom, embora eles cometam alguns deslizes ali na dublagem. Por exemplo, eles chamam o Na Real de mundo real, porque em inglês é real world. Só que esse reality show passou aqui no Brasil, era Na Real, eles deviam ter chamado de Na Real, até porque seria mais fácil para alguém que assistia MTV
fazer a relação. Então eles deram essa derrapam ali em definir o nome do cachorro, como eu falei, mas são lapsos bobos. A dublagem, o trabalho de dublagem é muito boa, os episódios são muito divertidos, são apenas 13, então dá pra assistir rapidinho. Ao mesmo tempo é uma pena que sejam apenas 13, porque em algum momento você vai cansar, em algum momento você vai enjoar. E eu destacaria como os dois grandes destaques os episódios 8 e 9, que são Desemprego Parte 1 e Desemprego Parte 2. Eu já vi em algum lugar alguém comentar que era tipo um episódio bem definidor ali da geração X ou da geração Y, porque fala muito, ele discute muito esse dilema que eu falei de, pô, você vai seguir o seu sonho ou você vai pegar um emprego que dá dinheiro? E aí você vê todos os outros jovens se dando bem na vida porque eles estão abrindo mão do sonho para pegar um emprego que dá dinheiro. Ele é centrado no personagem principal, o Andy French. Né? Eu comentei que são 4 personagens principais, o Andy, o Kevin, o Jim e a Pose. Só que os principais de fato são o Andy e o Jim e o Kevin. Os outros têm menos episódios centrados neles. Na verdade, eu acho que os outros não tem nenhum episódio centrados neles. Como os bons episódios dos Simpsons, os episódios de Mission Hill, eles sempre têm histórias paralelas. Você tem ali o fio principal que conduz a história e em paralelo você tem uma outra história, um side plot, digamos assim, acontecendo. E aí muitas vezes essa história paralela ela é relacionada com algum desses outros personagens que compõem o grupo principal, o Jim ou a Pose. Mas os personagens principais de fato são o Andy e o Kevin. E enfim, é uma série bem legal, é uma série que apesar da temática adulta é leve de se assistir, é divertido, você não tem nenhum estranhamento com tudo o que acontece, mesmo com as questões mais adultas ou as questões menos comuns de você ver serem retratadas na tela. Tem coisas que acontecem em Mission Hill que você nunca veria acontecendo nos Simpsons. Tem piadas com coisas em Mission Hill que você nunca veria acontecendo nos Simpsons, mas isso é colocado de uma forma tão cotidiana, tão urbana, que não causa estranhamento nenhum. Você não pensa, pô, isso é um desenho animado que eu estou assistindo. Não, de forma alguma. Isso passa livremente enquanto você assiste. Eu acho que os episódios estão disponíveis no YouTube, porque é uma série que ficou esquecida. Foi produzida ali, ficou esquecida. Eu acho que ninguém se liga muito em direito autoral dela. Então é capaz de ter aqui no YouTube, se procurar. Ela foi lançada inclusive a versão dublada, tá? Eu não estou me referindo apenas à versão legendada, embora eu acho que eu não estou me referindo apenas à versão com áudio original, legendada não vai estar. Não estou me referindo apenas ao áudio original em inglês, mas eu acho que a versão dublada encontra-se também no YouTube. E ela chegou a ser lançada em DVD pelo pessoal lá da Warner Home Video. E pelas críticas que eu vi ao DVD no Amazon.com, o DVD foi bem porco. Até a qualidade de áudio era ruim. Eu acho que tem um comentário de quem comprou e avaliou que a qualidade do áudio é até pior que o áudio da TV. Então um negócio até meio vergonhoso, mas enfim, foi lançado em DVD e foi isso. Mission Hill foram apenas 13 bons episódios. Para mim todos os episódios são bons, para mim a qualidade não cai em momento algum. Para mim Andy French é um protagonista muito legal, ele não é um protagonista bonzinho, ele é um protagonista bem individualista, que pensa bastante na vida dele, mas que de vez em quando ele tem alguns dilemas morais e a responsabilidade chama, e apenas ele tem que agir da forma como a consciência manda, mas ele não é um protagonista piegas, como são tantos protagonistas de desenhos nesse estilo, porque depois de Mission Hill, isso meio que se tornou comum, né? Talvez o erro de Mission Hill ter sido um desenho à frente de seu tempo demais. Ele foi lançado em 1999. Eu acho que se ele tivesse sido lançado agora em 2019, por exemplo, teria se dado muito melhor. E a produção teria continuado, tanto que tem aí essa possibilidade de um spin-off, que o Bill Oakley mencionou, e vamos ver se vai acontecer e se vai para frente.
Bom, por hoje é só. Recomendo que vocês assistam Mission Hill, nem que seja só para dar uma conferida, para ver se gostam. E é isso. Tchau e até a próxima conversa despretensiosa sobre qualquer coisa.